Olá, todos bem por aqui? Riqueza Além do Dinheiro é o nosso bate-papo semanal para desenvolver o autoconhecimento financeiro. Eu sou a Juliana Bilha e aqui eu compartilho experiências e aprendizados que mostram que viver com mais leveza também faz parte de uma vida financeira mais consciente. Você já duvidou de si mesma? Mas eu não estou dizendo daquela dúvida que bate, aquela insegurança de quando você está diante de algo novo. Eu estou dizendo de duvidar do que você está vendo, ouvindo e sentindo. Sabe quando seu corpo tenta te avisar que tem algo errado, mas a sua mente tenta te convencer que você está imaginando coisas? No final de 2022, eu já estava aqui no Canadá e eu me formei, na pós-graduação de Financial Planning. Eu até comentei já aqui com vocês. Só que aí, gente, assim, só para vocês entenderem todo o contexto. A gente veio para o Canadá com basicamente 3 objetivos, que era aprender inglês, o Gui fazer a faculdade dele e o Samuel ter uma experiência internacional, porque ele é da área de TI, uma área super propícia, para o crescimento profissional dele. Esse era o nosso objetivo. A gente não veio porque estava infeliz no Brasil, porque estava fugindo da violência, porque não gostava, porque aconteceu alguma coisa, nada disso. Aliás, a gente estava muito feliz no Brasil antes de vir para cá. Por que eu tô falando tudo isso? Para a gente manter o nosso visto aqui, eu precisava arrumar um emprego no CLT. Pois bem, o que eu queria fazer? Eu queria já dedicar 100% do meu tempo, voltar para a consultoria, para o trabalho, para os cursos e tudo mais. Mas aí eu falei, bom, já estudei, que foi toda aquela demanda, agora é procurar um trabalho. Bom, comecei a aplicar para as vagas, então foi final de 2022, janeiro de 2023 eu comecei a aplicar, e março eu comecei a trabalhar num escritório de planejamento financeiro e investimentos aqui no Canadá. Então assim, pensei, nossa, que coisa maravilhosa, vou ter uma experiência internacional aqui, realmente tive. O que eu fazia? Eu montava o planejamento, a estrutura do planejamento financeiro para os advisors, para os consultores apresentar para os clientes. Eram muitas abas, eles apresentavam no computador e tal. Tava tudo ótimo, tudo muito bem. Quando, gente, uma amiga muito querida que eu fiz lá no escritório, a Catherine, ela começou a me relatar algumas coisas diferentes no escritório. O que eram essas coisas? Ah, Ju, eles estão me tratando diferente, eles estão fazendo pouco caso, eles estão minimizando o meu trabalho, eles estão me excluindo de algumas coisas. Eu fiquei de olho, até porque já tinha vivenciado algumas coisas parecidas no banco, mas falei, bom, ela resolveu sair, porque realmente ela não aguentou e eu comecei a ver algumas coisas também lá. Mas depois que ela saiu, gente, tudo isso se virou para mim, Toda essa demanda que ela estava sentindo, só que muito pior. Isso começou a acontecer comigo por alguns meses, aí aquilo que estava legal já começou a ser estranho, eu já comecei a não querer ir trabalhar, eu já comecei, sabe aquela síndrome de fantástico? No domingo começa a dar aquela ansiedade, aquele taquicardia, enfim. Foi quando eu ouvi, através do Samuel, contando as coisas que aconteciam lá, a palavra gaslighting, tá? Eu fui pesquisar o que era gaslighting, e aí, gente, foi de verdade, assim, o meu sentimento era como se eu tivesse vendo na frente ali no computador, na pesquisa que eu estava fazendo, passou um filme assim na minha cabeça. Parecia que estava descrevendo exatamente a minha vida dentro daquele escritório. E aí, só para vocês terem ideia, eu lembrando para gravar esse episódio para vocês, começou a me gerar até alguns gatilhos assim. Então, mesmo fazendo terapia, mesmo com a percepção do Samuel, que graças a Deus eu tenho um marido assim muito parceiro, que me alertou para isso, eu comecei a entender melhor o que significava essa palavrinha gaslighting. E aí, eu vou falar para vocês algumas características e eu vou linkando, falando a característica e linkando com o que acontecia comigo lá no escritório, tá? Só para vocês irem entendendo a dimensão disso que a gente está falando aqui hoje. Então eu vou pegar aqui minha colinha, eu vou ler para vocês e vou falando o que acontecia comigo. Bom,
Negação sistemática da realidade. Basicamente era assim, ó. Ah, você deve estar confundindo as coisas. Deve ser a língua, né? Que o entendimento é diferente na sua língua. Então, começou desse jeito, tá? Minimização dos sentimentos. Então, você tá muito sensível. E assim, foi bem na época que meu sogro, né, que eu amava, morreu, e a minha cachorrinha Shine tava doente. Então, elas começavam a falar: "Não, você que tá muito sensível. E acho que você que tá entendendo errado." Inversão da culpa. Se você fizesse tudo certo, a gente não precisaria ficar conferindo as coisas. Ó, vocês viram que ela ficou nervosa, né? Vocês viram que a gente tem companhia aqui hoje. Reescrita da história. Esse reescrita da história me pegou muito, porque assim, a pessoa te fala uma coisa num dia, no outro dia que você vai com aquilo que ela falou, ela fala assim: "Não, mas isso não foi combinado, isso não foi o que eu falei." E aí você começa a duvidar do que você ouviu e do que você sentiu. Eu comecei a escrever, e mesmo escrevendo, as pessoas falavam: "Não, você escreveu errado. Não era isso que não foi isso que eu falei." Olha isso, gente. Desqualificação da percepção. Todo mundo concorda comigo. Todo mundo ouviu isso. Só você que não entendeu. Uso da ironia, sarcasmo, deboche. Vamos ver se agora vai, né? Porque eu tenho muito trabalho para fazer para ficar conferindo as coisas que você faz errado. Contradições constantes. Então, eu vou falar para vocês o que elas me infernizavam, tá? Era assim, eu montava o planejamento, inicialmente para 3 pessoas corrigirem, depois ficaram com 2 pessoas para corrigirem. Cada dia elas inventavam regras novas para falar que o que eu tinha feito estava errado. E esses erros não eram erros de informação necessariamente que poderia atrapalhar o planejamento lá do advisor. Eram erros, gente, assim, ó, você não deu, essa letra é 12, o que você colocou é fonte 13. Você não deu um espaço aqui. Essa margem da linha saiu um pouquinho para o lado. Aqui faltou uma linha. Gente, era isso. Era esse microgerenciamento que é ficar em cima de você o tempo todo, dizendo que você faz errado, dizendo que você não está entendendo como é para fazer, mudando as regras o tempo todo, dizendo que só você está fazendo errado e que todo mundo entendeu que é para fazer certo, tá? E aí vamos continuar aqui. Ataque à sanidade e à estabilidade emocional da pessoa. Então, por conta do microgerenciamento, elas ficavam olhando a tela do meu computador, o que eu estava fazendo, e vinham atrás de mim. Eu comecei a demorar muito para fazer as coisas, de tanto medo de errar, eu ficava conferindo, gente, juro, 10, 15, 20 vezes a mesma tarefa. E como elas mudavam a regra, que eram 2, tá? 2 pessoas. Como elas mudavam a regra todos os dias, eu nunca ia atingir o grau de perfeição que elas esperavam, né, que eu fizesse. E eu comecei a errar por medo. Falsa preocupação disfarçada de cuidado. Eu tô dizendo isso pro seu bem. Se eu falo isso é porque eu quero te ver crescer. E aí, gente, o que começou a acontecer comigo foi a perda gradual de mim mesma. Eu pedia validação para tudo o tempo todo, porque nesse ponto eu já sentia insegurança e eu achava que eu não sabia fazer, eu achava que eu era burra. Eu falava: como é que eu comecei a sobreviver? Como é que eu sobrevivi todo esse tempo, sendo que eu não sei fazer isso, que é o básico? Eu pensava isso. Eu ficava em looping, revendo as conversas mentalmente. Então eu ficava passando cada conversa, cada coisa, para me lembrar e validar que eu estava certa e que elas tinham mudado a regra. Eu comecei a anotar, e mesmo anotando, elas falavam: "Não, mas isso aqui que você anotou não é isso." Então, é um ponto que você se sente culpado, você se sente louca, você sente que você está perdendo a sanidade. O que foi muito gritante, que era o que eu já trazia um pouco até do college, que eu contei para vocês, mas que isso se intensificou assim absurdamente, foi o medo de falar o que pensa. Tudo isso estava acontecendo em outra língua, imersa em outra cultura, uma língua que eu não conhecia, que eu precisava me defender, que eu precisava apresentar o trabalho que eu estava fazendo, tudo isso então eu comecei a ficar muito reclusa e não falar o que eu estava pensando e sentindo. Gente, isso é o gaslighting. Então,
para ficar bem claro, o gaslighting é uma forma de tortura psicológica na qual você começa a duvidar da sua própria capacidade, da sua sanidade, da sua memória, do que você está sentindo, do que você está vendo, do que você está ouvindo. E por que eu quis trazer esse tema hoje? Não apenas pela minha experiência, mas também porque é um tipo de tortura psicológico muito sutil e muito silencioso. Então, dentro dessa descrição que eu fui falando para vocês, vocês percebem que é uma coisa direto com a pessoa? Geralmente não tem muita plateia, muita gente vendo aquele abuso. As pessoas vêm pertinho no seu ouvido, vêm te mostrando, apontando, ó, isso aqui tá errado, isso aqui não é assim. Então, é um sofrimento que a gente sofre sozinho, sabe? E esse termo, aí separado, tá? Gaslight, foi uma peça de teatro de 1938 que originou o filme em 1944, Gaslight, aí tudo junto, que em português eles traduziram como A Meia Luz, o nome do filme, tá? Nesse filme, qual é o plot do filme? É um filme muito antigo, gente, as imagens, aquela quase que preto e branco, tá? É horrível, assim, a imagem, né? Mas qual é o plot do filme? O marido, ele fica apagando e acendendo as luzes da casa, porque era aquelas luzes de tipo lampião, sabe? E a esposa começa a falar que tá vendo essas luzes apagar e acender, piscar, e ele fala: não tá acontecendo isso nunca aconteceu. Não, você deve ser algo da tua cabeça, querendo dizer, você tá ficando louca. E aí esse filme ficou mais conhecido, né, e justamente o termo, então 1944, tipo ontem, que queria mostrar a todo custo que a esposa estava enlouquecendo. Bom, para finalizar a minha história, né, lá no escritório, eu saí de lá um ano depois, mas olha como, gente, o abusador, ele ainda tenta manter o controle. Depois que eu saí do escritório, depois de umas 2 semanas, eu comecei a receber e-mail de uma dessas mulheres afirmando, porque ela não me perguntou, ela afirmou que eu estava com lista de clientes do escritório, se eu pretendia virar advisor, coisas assim. Eu respondi o e-mail que eu não estava com a lista, que eu não pretendia virar advisor aqui no Canadá e que eu só queria seguir a minha vida em paz. Numa dessas já tinha feito entrevista no hospital, estava nos trâmites de contratação e eles começaram a me assediar mesmo fora do escritório. Tamanha era o controle, a forma de abuso. Para vocês terem ideia, assim, resumindo, eu tive que contratar um advogado e eu fiz questão de ser um advogado canadense e contei tudo para esse advogado ficou chocado e ele fez uma carta de notificação e mandou para a empresa onde ele dizia que a empresa estava proibida de entrar em contato comigo, que qualquer coisa que eles precisassem falar, eles tinham que entrar em contato com o advogado, que era o meu intermediário. E aí, gente, eu vou mostrar aqui para vocês um trechinho aqui da carta, onde o advogado colocou todos os abusos que ele identificou, né, na nossa conversa, o que eu contei, todos os detalhes do que aconteciam. E olha aqui grifada a palavra gaslighting. Então, ler isso na carta, eu vou falar para vocês que foi um misto de sentimentos, porque eu senti que era como se fosse uma validação de que eu não estava louca. Ainda assim, sabendo de tudo isso, sabendo, né, fazendo todo entendimento psicológico, tendo apoio familiar do meu irmão, do Samuel, do Gui, né, que foi algo muito íntimo, então eu dividi com pessoas muito próximas, talvez várias pessoas vão ouvir aqui essa história pela primeira vez. Mesmo sabendo de tudo isso e com todo esse amparo, eu ainda assim precisei da validação do advogado e dessa notificação. Depois disso, e paguei assim, caríssimo, tá? O advogado, tipo, paguei $1.000 para fazer uma carta, porque as pessoas não paravam de infernizar. Olha, gente, olha o nível disso. E depois disso eles nunca mais mandaram nada, nunca mais encheram o saco e eu espero que tenham esquecido da minha existência, tá? Vocês podem me perguntar, Ju, você processou a empresa e tal? O advogado queria muito, eu tinha 6 meses para processar a empresa depois da minha saída, mas eu não processei
Por quê? Porque imigrante, no meio de processo de imigração, eu realmente fiquei com receio de influenciar alguma coisa aqui, tá? Era um processo que eu ganharia, assim, sabe? Não tenho dúvida disso. Por que, gente, que eu, afinal, contei tudo isso para vocês, já que era algo tão íntimo, como eu falei? Porque o gaslighting, ele não acontece só no ambiente profissional. Ele acontece na área amorosa, dos relacionamentos, ele acontece na família, ele acontece no meio religioso, com amizades. Então, em várias outras áreas da nossa vida, você aí, eu, eventualmente qualquer pessoa pode sofrer este tipo de abuso que é o gaslighting. Então, assim, trazer esse tema hoje é muito mais do que informação, que é sim o meu objetivo, informar. Às vezes você acha que você tá louca, que você é o problema, que a outra pessoa começa a pedir a validação o tempo todo de outra pessoa para saber se você tá fazendo certo. Gente, isso já é um grande indício de tortura psicológica. Então, assim, para vocês não passarem pelo que eu passei, e olha que assim, eu tenho conhecimento, eu sou esclarecida e mesmo assim aconteceu comigo. Pode acontecer com qualquer pessoa, né? A gente não tá isento das coisas que acontecem e muitas vezes a gente não sabe como sair dessa situação. Então vejam vocês, eu fiquei nessa empresa 1 ano e meio. Nos primeiros 6 meses foi uma maravilha, mas do ponto que não estava bom, eu ainda fiquei 1 ano, porque eu estava esperando o processo de visto também, né? Então assim, não vale a pena, nada volta o desgaste emocional. Eu comentei num outro episódio que eu voltaria a falar da série Ângela com vocês, tá? Foi uma série muito impactante, assim, pra mim. Eu recomendo realmente que vocês, ela tem várias camadas, eu recomendo realmente que vocês assistam. A Ângela, ela vivia basicamente numa família feliz, tá? Pode ser que eu dê algum spoiler aqui, então se você for assistir, você dá uma puladinha. Mas eu preciso contar esse contexto porque essa série é sobre gaslighting. Então se você quer entender como é o gaslighting num casamento, dentro de um relacionamento, acho que pode ficar bem claro, tá? Através da série. Então ela vivia para as outras pessoas numa vida felicíssima. Tinham dinheiro, os 2 arquitetos, eles fizeram uma casa, assim, gente, é uma casa dos sonhos. Tinham, acho que eram 2 filhinhas gêmeas. E esse marido, esse Gonçalo, acho que é Gonçalo o nome dele, ele tenta de todas as formas fazer com que a Ângela acredite que ela está louca e que ela não tem capacidade psicológica e emocional de cuidar das filhas. Esse homem chega a internar ela numa clínica psiquiátrica para tomar remédios, porque ele alega que ela tá doida, né? Que ela tá louca. Então começam a acontecer coisas na série desse estilo que eu falei. Não, isso não aconteceu. Não, isso aqui, não. Ela falou, não, mas sim, aconteceu. Não, isso aqui não aconteceu. Ele começa a fazer coisas de cuidados com os filhos. Ó, você falou que fez e não fez. E a pessoa vai acreditando e vai entrando nesse ciclo. Tô falando superficialmente para que vocês vejam na série. Ele chega ao ponto, gente, da Ângela conhecer uma outra pessoa, um homem. Esse homem fala que era amigo de infância dela da escola. Ela acredita sem nunca ter visto esse homem na frente. E era parte do plano para mostrar que ela estava louca. Então esse cara tira os filhos dela, interna ela, invalida ela como profissional, invalida ela como mulher, invalida ela como mãe, como esposa. Tudo isso para ter um controle sobre ela, sobre a narrativa. Na visão da psicanálise, o abusador, ele atinge diretamente o ego da pessoa, porque ele faz com que a pessoa precise pedir a validação dele, precisa da versão dele para saber se aquilo é o correto, se é certo, se ela deve fazer isso, se não deve fazer aquilo. A pessoa perde a noção da realidade e isso é um estado de desamparo muito profundo, porque você precisa de alguém para ter uma referência. O gaslighter, muitas vezes, ele projeta no outro as suas inseguranças, suas próprias falhas, para manter o controle absoluto da imagem de perfeito. Ele projeta no outro o que ele não suporta em si mesmo. E aí, gente, quando alguém que é referência para você, que é visto como, né, tá num patamar acima para você,
ele diz que você tá errada em alguma coisa, ou que você tá vendo aquilo que não aconteceu, você perde totalmente a referência de quem você é. Frequentemente, a gente ouve o agressor dizer, né, você é louca, você é instável, ou você é agressiva, coisas que geralmente ele próprio é. Ou seja, ele projeta em você a própria sombra dele. Então, minhas amigas, meus amigos, se você, assim como eu, começar a se desculpar sempre de tudo o tempo todo, começar a sentir que o que você está fazendo está errado, começar a duvidar da tua memória, começar a duvidar do que foi falado, começar a duvidar do que você está sentindo. Ó, Nina ficou nervosa. Tiver dificuldade de tomar decisões simples, precisar sempre perguntar para alguém, sabe? Não ter essa autonomia. Se você começar a querer mentir para amigos, família, pessoas próximas, ou minimizar, tentar se desculpar ou tentar justificar o comportamento de outras pessoas, cuidado. É um sinal de alerta que você precisa olhar para isso com mais cuidado e mais carinho. Não deixa chegar num ponto tão crítico, principalmente se você estiver sozinho, porque uma das características é isolar a pessoa para que a pessoa realmente acredite somente naquele abusador. Graças a Deus isso não aconteceu comigo, porque apesar de ter passado por isso, eu estava assim, embasada. Imagina quem não está, quem está passando por isso e não tem nenhum respaldo, realmente está sozinha. Eu não consigo imaginar a dor dessa pessoa. E se eu puder falar alguma coisa assim para finalizar que me ajudou, né, que talvez possa ajudar vocês, eu acho que é confiar no seu instinto. Sabe? Se você sente que algo tá errado, se algo, sabe, não desceu redondo, se algo tá ali atravessando, não tá confortável, é porque, gente, provavelmente está errado. Não é, confia no que você tá sentindo. Mantenha anotação, mantenha registro. Eu fazia isso e mesmo assim eu era invalidada no que eu tinha anotado. Aí a justificativa era porque eu não estava entendendo por conta da língua. Então você vê que tinha xenofobia também, né? Mas vamos deixar para um outro momento. Então anota, começa a fazer as tuas anotações, né? Data, enfim, para que você, é para você, não é para provar para o outro, é para você saber e sentir que você, ó, tá aqui, pronto, acabou. Sabe? Você vai lembrar do dia que você anotou e pronto, é isso. Mantenha próxima a rede de apoio, né? Eu não sei em que momento você está, ou em que situação, né, que você pode estar passando aí, mas não se afaste das pessoas, não se afaste. Foi fundamental a minha rede de apoio, como eu falei. Meu marido, que foi ele que notou e que me falou esse nome pela primeira vez, né? Então, assim, eu sou absurdamente grata a ele. Aí eu dividi com meu irmão, com o Gui, com poucas amigas, né? E com a minha terapeuta. Então, essa rede de apoio me ajudou muito. Eu imagino que se eu tivesse sozinha, capaz de eu estar sofrendo lá até hoje. Pensa. Nossa, Deus me livre, eu tenho até paura. Eu juro pra vocês que de pegar esse documento pra colocar aqui esse trechinho, lembrar das coisas pra contar pra vocês, foi um desafio. E mesmo isso aconteceu em 2023. 2023 todo, porque eu saí de lá em março de 2024. Ou seja, vai fazer 2 anos, né? Que é o tempo que eu tô lá no hospital. Então, assim, ainda assim, eu senti, sabe, uma ansiedade, uma inquietação. Olha como isso é fundo, é profundo. E se vocês puderem, terapia. Eu falo aqui, ai Ju, você fala toda vez. Eu falo, gente, eu falo porque o autoconhecimento é tudo. Autoconhecimento é tudo. Se você consegue ter essa percepção, primeiro que você tem embasamento, que você não tá sozinha, e você poder pôr pra fora, vai fazer muita diferença. Pra mim, acho que foi um divisor de águas, desde que eu vim pro Canadá, que eu comecei a fazer terapia, então vai fazer 5 anos que eu faço, nunca parei e não pretendo parar, vou fazer terapia até morrer. Então, pessoal, pra finalizar, se esse episódio te atravessou, se você pensou, poxa, isso já aconteceu comigo, ou isso está acontecendo comigo, saiba que você não está louca, você não é louca. E o melhor, você não está sozinha, tá? Você não está sozinha dentro do que você está vivendo, você não está sozinha, porque muitas pessoas estão passando pela mesma situação, e por isso mesmo que eu quis trazer aqui para nosso bate-papo de hoje. Então, dar o nome, né, o legítimo nome é
primeiro passo para sair desse tipo de abuso e de tortura psicológica. Então, se esse episódio fez sentido para você, compartilha. Você não sabe quem pode estar passando por isso, você não sabe quem está sofrendo em silêncio, então compartilha, gente, divulga a informação, né? E eu acho que uma pode ajudando a outra por aqui. E vamos para o quadro Fala o que te vem na cabeça. Esse é um quadro onde eu conto algo aleatório que aconteceu comigo, que eu vi, que eu li, que eu vivi e que me fez refletir. Bom, o que quero falar hoje? Algo muito aleatório, bem curtinho, mas, gente, são os causos do hospital. Eu tenho mais para contar, mas eu tô trazendo assim, vou pulando para vocês não ficarem muito saturados, tá? Mas assim, num belo dia estou no hospital, no 700, que é no 7º andar, e de repente começa um alarme de incêndio no hospital. E o alarme de incêndio, além de ser aquele barulhão, e ele fica gritando fire, ele vai a sirene no hospital todo e as portas começam a trancar para, né, corta fogo. E aí você precisa entrar dentro de alguma porta, algum quarto, alguma coisa assim. Eu estava no quarto de um paciente, tal, fazendo, né, a desinfecção hospitalar. Tinha paciente, que é o daily, que a gente fala, que é o diário. Então tem a desinfecção, que é diária, e tem quando os pacientes têm alta, que aí você tem que fazer a completa, porque vai entrar uma outra pessoa e não pode ter contaminação dentro do quarto. Então eu tava no daily, e começou fire, 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 e trancar as portas, você fica preso. Quem tem claustrofobia, uma coisa de louco. E eu tava dentro do quarto desse paciente. Ok, beleza, ele tava num quarto sozinho, e simpático e tal, tudo certo. Só que eles começaram a falar no alto-falante do hospital que era o fogo no 7º andar, que era onde quem estava? Jujubinha aqui. Porque geralmente eles falam, ai, fogo lá no negócio de pane elétrica lá no basement. Ai, tem, sei lá, fogo em tal, no 1º andar. Você sabe, pelo menos não é no andar que você tá, né, gente? Mas era onde? Era no andar que eu tava. Eu falei, meu Deus do céu, tem fogo. Ninoca tá aqui reclamando, tem fogo neste andar, o que eu vou fazer? Oh, meu Deus. Gente, demorou um tempo. Eu acho que eu fiquei dentro do quarto com o homem, acho que uns 20 minutos, 25, por aí. Quando começaram a pelo menos abrirem as portas, porque eles travam as portas de cada bloco lá do andar, mas a porta do quarto do paciente não trava, né? Então que eu olhei no corredor, as pessoas já estavam saindo dos lugares que elas estavam abrigadas, e aí estavam num quarto, assim, um burburinho, num quarto em frente esse que eu tava esperando passar o fire, né? Tava um burburinho. Aí eu olhei, eu tava com um colega do lado, eu olhei e falei, o que tá acontecendo? Ele falou assim, Juliana, eu tô tentando entender também, mas pelo que eu entendi, a paciente deste quarto estava fumando escondida. Gente, ela estava internada com problema no pulmão, ela estava, né, não conseguia respirar, aquelas coisas, estava internada, e ela foi tentar fumar escondido no hospital, lá no quarto, não foi nem no banheiro, tá? No quarto. E aí acionou o alarme de incêndio do hospital. E era a mulher, porque começou a sair fumaça, acho que ela tentou, embaixo da coberta, tentar acender um traguinho, porque imagina, né, vício, dá vontade. E começou a sair a fumaça e o detector pegou, e aí foi um caos, assim, aí tiveram que olhar, tirar as coisas da mulher, tinha cigarro, e aí final das contas, viram que era isso mesmo, tá? Teve incêndio porque ela fumou, não tentou, ela fumou, ela acendeu o cigarro dentro do quarto e aí fez esse bololô todo, tá? Então, passei por isso, esse estresse, achando que ficaria presa. Eu já pensei, meu Deus, porque não, gente, se tiver incêndio, não dá para descer com os pacientes. Vários não andam, não tem condição, o elevador para, só tem escada. Então, não tem condição de descer. Eu tava no 7º andar, o hospital são 10 andares, eu tava lá em cima. Então, assim, né, falei, meu Deus, o que há de acontecer? Mas foi isso. Então, a paciente começou a fumar dentro do quarto. Agora, a gente tem que olhar para que ninguém fume dentro do quarto para não acontecer a mesma coisa. Então, esse foi meu causo que eu passei no hospital do alarme de incêndio, eu presa lá num quarto de paciente.
tá? É isso. A partir de agora, todos os episódios eu quero combinar, quem ficou até aqui, coloca nos comentários um emoji de foguinho, aquele foguinho, para eu saber que você ficou até o final do episódio, tá? A gente vai ter um código diferente cada final do episódio. Compartilhem esse episódio, me segue lá no Instagram, julianabilia.rad. Esse episódio não terá mural, porque não tem como, não pode, né? Não tem como tirar foto desse momento ou filmar. Então esse especificamente não terá mural, mas lembra que os destaques ficam lá no Instagram e você pode olhar dos outros episódios. Feito? Use o cupom PODRAD, aqui você tem o link de todos os nossos produtos e serviços. Acessem a VC Max, nosso streaming de educação financeira, nossa plataforma de educação financeira que vocês vão pirar. Use o cupom de desconto e eu te vejo no próximo episódio. Tchau, tchau!